Milionária se apaixona pelo novo jardineiro, mas um segredo no sótão pode acabar com tudo. No coração de Orlando, Flórida, ficava uma mansão que muitos consideravam um marco local. Imponente e cercada por um jardim que parecia saído de um conto de fadas, a residência era lar de Helena Monroe, uma milionária conhecida tanto por sua beleza temporal quanto por sua vida solitária. Aos 35 anos, Helena carregava a aura de alguém que possuía tudo: dinheiro, poder e respeito, mas que secretamente desejava algo que nenhum desses luxos podia comprar: uma conexão verdadeira. Helena era herdeira de uma fortuna construída por gerações na indústria imobiliária. Desde a morte de seus pais, ela administrava sozinha o vasto império da família. Por trás de seu sorriso impecável e de seus olhos verdes penetrantes, escondia-se uma mulher que tinha mais segredos do que estava disposta a admitir, incluindo algo que ninguém ousava mencionar: o sótão trancado da mansão. Naquela manhã ensolarada de primavera, Helena estava no terraço da mansão, com uma xícara de café na mão, observando o jardineiro anterior, que se aposentava após décadas de serviço. Um novo jardineiro estava prestes a começar naquele dia. Helena mal sabia que essa chegada mudaria o curso de sua vida. Pouco depois, uma caminhonete velha entrou pelos portões de ferro da propriedade. Um homem desceu do veículo, usando jeans desgastados, botas de trabalho e uma camisa branca que contrastava com sua pele bronzeada pelo sol. Ele era alto, com cabelos castanhos desalinhados e olhos castanhos que pareciam carregar uma história que ele relutava em contar. "Bom dia, senhora Monroe", disse ele com leve sotaque sulista, tirando o chapéu em um gesto de respeito. "Sou Caleb Bennett, o novo jardineiro." Helena, acostumada com o formalismo e distanciamento dos empregados, ficou intrigada com a simplicidade de Caleb. Ele parecia tão autêntico, tão diferente do mundo ao qual ela estava acostumada. "Bem-vindo, Caleb. Espero que encontre o jardim tão fascinante quanto eu", respondeu Helena, com um sorriso cordial, mas com a curiosidade borbulhando por dentro. Desde o primeiro dia, Caleb mostrou ser mais do que apenas um jardineiro. Ele tinha um dom para transformar paisagens, trazendo vida nova a um jardim que já era deslumbrante. Ele replantava flores com cuidado, revitalizava arbustos negligenciados e criava cantos mágicos que Helena nem sabia que existiam. O jardim logo se tornou um refúgio para Helena. Todas as tardes, ela caminhava entre as flores, observando Caleb enquanto ele trabalhava. Aos poucos, eles começaram a conversar. No início, eram apenas diálogos triviais sobre as plantas. Mas com o tempo, as conversas se aprofundaram, tocando em sonhos, memórias e até em pequenas vulnerabilidades que ambos relutavam em compartilhar. Helena sentia algo estranho crescer dentro dela. Caleb era diferente de qualquer homem que ela conhecera. Ele não parecia impressionado com sua fortuna ou status. Pelo contrário, ele a tratava como uma igual. Essa autenticidade despertava nela sentimentos que há muito estavam adormecidos. Apesar do florescimento de seu relacionamento com Caleb, Helena sentia uma sombra pairando sobre ela. O sótão, trancado desde sua infância, era uma presença constante em seus pensamentos. Ela sabia que algo importante estava guardado lá, mas toda vez que considerava abrir a porta, sentia um frio na espinha. Uma noite, enquanto o vento uivava e a lua lançava sombras inquietantes pelo jardim, Helena teve um pesadelo. No sonho, ela estava diante da porta do sótão, mas quando tentou abrir, ouviu risadas ecoando e viu um par de olhos brilhantes a observando. Ela acordou suando frio, o coração disparado. Algo dentro dela dizia que o segredo do sótão não podia mais ser ignorado. Caleb notou a mudança no comportamento de Helena. "Você parece distraída, Helena. Está tudo bem?", perguntou ele em uma tarde, enquanto regava as rosas. Helena hesitou antes de responder. Ela queria contar a Caleb sobre o sótão, mas algo a impedia. Em vez disso, forçou um sorriso e disse: "Estou bem, Caleb. Só tive uma noite ruim." Ele não insistiu, mas seus olhos revelavam que ele sabia que algo estava errado. Enquanto o relacionamento entre Helena e Caleb se tornava mais forte, pequenos eventos começaram a ocorrer na mansão. Portas que antes estavam abertas começaram a aparecer trancadas. Sons misteriosos ecoavam durante a noite, como passos leves no corredor. Uma vez, Helena encontrou uma pétala de rosa preta no degrau da escada que levava ao sótão, algo que ela sabia que não deveria estar lá. Apesar do medo, Helena sentia que estava se aproximando de uma verdade que precisava enfrentar. Ao mesmo tempo, Caleb parecia ser a única pessoa em sua vida capaz de dar a ela a coragem necessária para encarar o que quer que estivesse escondido no sótão. Mas o que Helena não sabia era que Caleb também guardava segredos. Segredos que, se revelados, poderiam mudar tudo entre eles.
O crepúsculo de Orlando pintava o céu com tons de laranja e púrpura, enquanto Helena andava pelo jardim com passos hesitantes. Os sons suaves da cidade ao longe eram abafados pelo farfalhar das folhas e o canto dos pássaros que se acomodavam para a noite. Caleb, de costas para ela, trabalhava em um canteiro próximo à fonte central, suas mãos firmes removendo ervas daninhas. Ela queria contar-lhe sobre os sons estranhos e as portas trancadas, mas um receio inexplicável a silenciava. Helena parou ao lado dele, observando em silêncio antes de finalmente falar. Caleb, já sentiu como se sua casa guardasse segredos? Perguntou ela, sua voz carregada de tensão. Caleb ergueu os olhos para ela, limpando as mãos sujas de terra em um pano no bolso. Casas antigas têm suas histórias. Algumas boas, outras, nem tanto. Mas segredos não são eternos, Helena. Eles sempre encontram uma forma de aparecer. Ela se surpreendeu com a profundidade da resposta. Caleb parecia sempre saber o que dizer para acalmar ou, ao mesmo tempo, instigar mais perguntas dentro dela. E se eu não quiser descobrir? Murmurou, mais para si mesma do que para ele. Ele se aproximou, com os olhos fixos nos dela. Às vezes, o que evitamos é exatamente o que precisamos enfrentar. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava certo, mas a ideia de encarar o sótão ainda a aterrorizava. Naquela noite, Helena ficou no escritório da mansão, revisando documentos da empresa. Tentava focar, mas as palavras nos papéis se misturavam com os pensamentos sobre o sótão e sobre Caleb. Ele era diferente de todos os homens que ela conhecia, gentil, inteligente, mas também misterioso. Havia algo em Caleb que ela não conseguia decifrar, uma sombra no fundo dos olhos dele, como se ele carregasse sua própria carga de segredos. Ela se perguntou o que o havia levado a trabalhar como jardineiro, um trabalho tão simples para alguém com um olhar tão complexo. Enquanto tentava afastar esses pensamentos, ouviu um barulho vindo do corredor. Era um som baixo, como passos. Seu coração acelerou. Helena saiu do escritório, olhando ao redor. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas. "Tem alguém aí?" perguntou, sua voz ecoando na mansão silenciosa. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento. Mas quando ela olhou para o final do corredor, viu algo que a deixou sem ar. A porta do sótão estava entreaberta. Com a respiração presa, Helena se aproximou da porta. Ela estava certa de que a tinha trancado há anos. Cada passo parecia ecoar mais alto no silêncio. Quando finalmente chegou, empurrou a porta devagar. O cheiro de madeira velha e poeira invadiu suas narinas. O sótão estava mergulhado em escuridão, exceto por uma única fresta de luz que entrava por uma janela suja. No centro do sótão havia um baú antigo, coberto por uma lona empoeirada. Helena hesitou antes de se aproximar. Seu coração batia descontrolado, como se seu corpo soubesse algo que sua mente ainda não havia compreendido. Ela estendeu a mão, puxando a lona. O baú era feito de madeira escura, com ornamentos metálicos enferrujados. Havia algo gravado na tampa: M. Monroe, 1892. Ela sabia que aquele baú pertencia a seu bisavô, mas nunca havia ouvido falar sobre o que ele continha. Sem pensar muito, abriu o fecho e levantou a tampa. Dentro, encontrou uma pilha de papéis antigos, uma fotografia de família em preto e branco e um caderno de couro. O caderno chamou sua atenção. Ela o abriu, vendo páginas repletas de anotações em uma caligrafia antiga e elegante. Eram registros pessoais de seu bisavô, falando sobre o início da construção da mansão, sobre a família e, o mais perturbador, sobre algo que ele chamava de o guardião do sótão. Helena sentiu um frio percorrer sua pele. Quem ou o que era o guardião do sótão? E por que seu bisavô parecia tão obcecado com isso? Na manhã seguinte, Helena acordou cedo, incapaz de dormir depois da descoberta. Ela desceu ao jardim, onde encontrou Caleb regando as plantas. Ele a observou por um momento antes de perguntar: "Não dormiu bem?" Helena hesitou, mas decidiu contar parte da verdade. "Encontrei algo no sótão. Um caderno antigo. Fala sobre um tal de guardião do sótão. É estranho, mas não consigo entender o que isso significa." Caleb parou o que estava fazendo e olhou para ela com uma expressão séria. "Guardião do sótão? Já ouvi algo parecido antes. Em uma cidade pequena onde trabalhei, havia histórias sobre casas antigas e coisas que os donos preferiam não mencionar." Helena ficou surpresa. "Você acha que isso é apenas uma lenda? Talvez seja. Mas se fosse você, eu não ignoraria. Às vezes, as respostas estão mais perto do que imaginamos."
Essas palavras ficaram ecoando na mente de Helena enquanto o dia passava. Ela percebeu que, além do mistério do sótão, queria descobrir mais sobre Caleb. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer, e havia algo nele que fazia com que ela confiasse, mesmo sem motivos claros. Naquela tarde, enquanto Caleb trabalhava em um canto do jardim, Helena resolveu ler mais do caderno. As páginas seguintes eram ainda mais enigmáticas. Havia menções a um segredo que deveria ser protegido a todo custo e que envolvia não apenas a mansão, mas também a família Monroe. Helena sabia que estava se envolvendo em algo maior do que imaginava, mas uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde estava disposta a ir para descobrir a verdade? Enquanto ela lia, Caleb, do outro lado do jardim, olhava de relance para a mansão. Seus olhos refletiam algo profundo, um misto de preocupação e determinação. Ele sabia que o sótão escondia mais do que Helena podia imaginar. E ele também sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que revelar o segredo que carregava. O sol de Orlando brilhava intensamente no céu, mas a mansão Monroe parecia envolta em uma sombra invisível. Helena passará a noite relendo o caderno de seu bisavô. Cada página revelava fragmentos de um mistério que ela ainda não conseguia desvendar. As palavras, o guardião do sótão, pareciam pulsar em sua mente, como um enigma que insistia em não ser esquecido. Pela manhã, Helena decidiu encarar Caleb. Havia algo nele que despertava sua curiosidade. Ele não era apenas um jardineiro comum. Ela sentia isso em seu modo de falar, em suas ações cuidadosas e, principalmente, na maneira como ele parecia entender mais do que deixava transparecer. Helena encontrou Caleb podando as roseiras próximas ao portão principal. Ele estava concentrado, mas sua expressão mostrava uma serenidade que a intrigava. Aproximando-se, ela o chamou. Caleb, podemos conversar um pouco? Ele parou, limpando as mãos em um pano que carregava no bolso. Claro, senhora Monroe. O que houve? Helena hesitou. Contar ou não contar sobre o caderno? Optou por testar sua reação primeiro. Você acredita que lugares podem guardar memórias? Como se as paredes de uma casa fossem capazes de registrar tudo o que aconteceu ali? Caleb inclinou a cabeça, refletindo. Eu acredito que alguns lugares carregam a energia de quem passou por eles. Especialmente quando há algo inacabado, algo que precisa ser resolvido. Helena observou atentamente. Sua resposta parecia carregada de algo pessoal. E você? Ela insistiu. Já sentiu algo assim? Caleb desviou o olhar por um instante antes de responder. Talvez. Depende do lugar. Antes que Helena pudesse pressioná-lo mais, um som distante capturou sua atenção. Era como um eco vindo de dentro da mansão, um som baixo, quase imperceptível, mas que a fez estremecer. Você ouviu isso? Perguntou ela, tentando identificar a direção do som. Caleb assentiu, seu rosto ficando sério. Parece que veio de dentro da casa. Sem pensar duas vezes, Helena e Caleb entraram na mansão. Os corredores pareciam mais escuros do que o normal, mesmo com o sol brilhando do lado de fora. A sensação de algo errado era quase tangível. Eu não devia estar te arrastando para isso, disse Helena, sentindo-se culpada. Não se preocupe. Às vezes, ter companhia ajuda a encarar o que está escondido, respondeu Caleb, sua voz firme. Os dois subiram as escadas que levavam ao sótão. Helena sentia o coração acelerar a cada passo. Quando chegaram à porta, ela estava novamente entreaberta. Caleb olhou para Helena, que deu um leve aceno. Ele empurrou a porta, revelando o interior escuro e empoeirado. Helena apontou para o baú que havia encontrado no dia anterior. Está ali. Foi de onde tirei o caderno. Caleb se aproximou, examinando o baú. Ele parecia reconhecer algo, mas não disse nada. Em vez disso, começou a olhar ao redor do sótão. Seus olhos pararam em um quadro coberto por uma lona. Ele puxou a lona, revelando uma pintura antiga de um homem que Helena reconheceu imediatamente, seu bisavô. Esse é ele, disse ela, aproximando-se. Matthew Monroe. Mas algo no quadro era inquietante. Os olhos do homem pareciam segui-los pela sala. Caleb também notou. É como se ele estivesse observando, murmurou ele. Enquanto examinavam o quadro, Helena notou algo diferente no chão sob os pés de Caleb. O assoalho ali parecia mais gasto, como se tivesse sido frequentemente pisado em um ponto específico. Caleb, você pode se afastar um pouco? Pediu ela, ajoelhando-se para inspecionar o local. Ela bateu levemente no chão, ouvindo um som oco. Era uma porta escondida no assoalho. Tem algo aqui, disse ela,
enquanto puxava uma pequena alça para abrir a tampa. Sob o chão, havia uma caixa metálica trancada com um cadeado. Caleb se abaixou ao lado dela. Isso deve ter sido escondido por um motivo. Helena concordou, mas não sabia o que fazer. O cadeado parecia antigo e resistente. Não temos a chave, disse ela. Talvez seja melhor assim, sugeriu Caleb. Algumas coisas precisam permanecer enterradas. Helena o encarou. Ele parecia mais sério do que nunca, como se soubesse exatamente o que havia na caixa. Mas antes que pudesse perguntar, Caleb se levantou. Eu vou voltar ao jardim. Se precisar de algo, me avise. E, assim, ele saiu, deixando Helena com a sensação de que havia mais em Caleb do que ela imaginava. Naquela noite, Helena não conseguia parar de pensar na caixa. O que poderia estar lá dentro? Por que Caleb parecia tão relutante em abri-la? Enquanto esses pensamentos circulavam em sua mente, ela ouviu novamente os passos ecoando pela mansão. Ela saiu do quarto, descendo as escadas em direção ao sótão. A mansão estava silenciosa, mas havia algo diferente no ar, uma tensão palpável. Quando chegou ao sótão, viu que a caixa metálica estava aberta. Dentro, havia uma série de documentos antigos e um medalhão dourado com uma inscrição que ela não reconhecia. Junto aos itens, um bilhete escrito com caligrafia trêmula dizia: os segredos da família Monroe estão protegidos, mas o guardião sempre os observa. Helena sentiu um calafrio. Quem havia aberto a caixa? E quem era o guardião? Enquanto segurava o medalhão, ouviu um sussurro atrás de si. Virando-se rapidamente, viu apenas sombras. Mas naquele momento, ela soube que estava mais envolvida nesse mistério do que jamais imaginara. O dia amanheceu em Orlando com um ar pesado na mansão Monroe. Helena mal havia dormido. A descoberta da caixa metálica e o bilhete misterioso haviam transformado sua curiosidade em uma obsessão. Quem era o guardião? E o que Caleb realmente sabia sobre tudo isso? Helena decidiu examinar o medalhão com mais cuidado. Sentada à mesa da sala de jantar, passou os dedos sobre a inscrição que dizia em inglês: a verdade está enterrada sob a luz da lua. Essas palavras fizeram seu coração acelerar. Ela sabia que significavam algo mais profundo, uma pista que precisava ser desvendada. Com o medalhão em mãos, decidiu vasculhar a mansão à noite, sob o brilho da lua. Mas para isso, teria que esperar. O dia inteiro parecia se arrastar, enquanto ela evitava cruzar com Caleb. Havia algo nele que agora deixava desconfiada, mas ela não podia negar a sensação de segurança que ele proporcionava. Quando a noite finalmente chegou, Helena saiu ao jardim, o medalhão preso em uma corrente ao redor do pescoço. A lua cheia iluminava o lugar com uma luz prateada, criando sombras longas e distorcidas entre as árvores e os arbustos. Ela seguiu seu instinto, explorando cada canto do jardim. Ao passar pela fonte central, notou algo peculiar. O medalhão parecia refletir um brilho mais forte ali. Curiosa, ajoelhou-se e começou a examinar o chão ao redor da fonte. Após alguns minutos, encontrou uma pedra ligeiramente deslocada. Com esforço, ela removeu a pedra e encontrou um pequeno compartimento oculto no solo. Dentro, havia um envelope antigo, selado com cera. Helena abriu o envelope com cuidado, revelando uma carta escrita pelo próprio Matthew Monroe. Se você encontrou esta carta, significa que as sombras do nosso passado ainda pairam sobre esta casa. O guardião não é apenas uma história. Ele existe para proteger os segredos que podem destruir nossa família. Não confie em ninguém. Helena leu e releu aquelas palavras, seu coração disparado. Ela sabia que estava envolvida em algo muito maior do que poderia imaginar. Enquanto guardava a carta, ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente e viu Caleb, parado sob a luz da lua, com uma expressão indecifrável no rosto. Você está mexendo em coisas que não entende, Helena, disse ele, sua voz calma, mas carregada de seriedade. Helena deu um passo para trás, segurando o medalhão instintivamente. O que você sabe sobre isso, Caleb? Por que está aqui? Ele suspirou, olhando para o medalhão no pescoço dela. Eu sabia que, eventualmente, você encontraria isso. Mas não é seguro continuar. Há coisas que você não deveria tentar desvendar. Helena estreitou os olhos. Você sabia sobre o guardião, não sabia? Quem é ele? Caleb hesitou, seu olhar vacilando por um instante antes de fixar-se no dela novamente. O guardião não é uma pessoa, Helena. É uma presença. Algo que foi trazido para cá há muito tempo, junto com os segredos da sua família. Ele está ligado à mansão, ao sótão, e agora, a você.
As palavras de Caleb a deixaram paralisada. Uma presença, algo sobrenatural? Por mais cética que fosse, os acontecimentos recentes tornavam impossível descartar essa possibilidade. Por que você está aqui, Caleb? Insistiu Helena, sua voz mais firme. Ele respirou fundo antes de responder. Eu vim para protegê-la. Sei que parece absurdo, mas fui enviado por alguém que sabia que isso aconteceria. A mansão Monroe não é apenas uma casa antiga. É um lugar cheio de energia, de segredos que, se forem revelados, podem causar muito mais do que dor. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Quem te enviou? Não posso dizer ainda, respondeu Caleb. Mas prometo que meu objetivo é mantê-la segura. Apesar da desconfiança que sentia, havia algo na sinceridade dele que a fez recuar. Talvez ele estivesse dizendo a verdade. Ou talvez fosse apenas um ótimo mentiroso. Naquela noite, Helena decidiu que não podia confiar em Caleb, ou em ninguém, na verdade. Ele podia estar tentando protegê-la, mas também podia estar escondendo algo importante. E, acima de tudo, Helena queria respostas. Ela retornou ao sótão e começou a vasculhar cada canto. Encontrou mais documentos, mas nenhum tão esclarecedor quanto a carta de seu bisavô. Finalmente, suas mãos tocaram algo diferente. Um pequeno diário de couro preto, escondido sob uma tábua solta do piso. O diário estava repleto de anotações, algumas delas datadas de mais de 100 anos atrás. As últimas páginas, no entanto, eram recentes, com uma caligrafia diferente. O guardião continua a vigiar. Ele está mais forte agora. Não posso deixar que Helena descubra a verdade, ou tudo estará perdido. Helena sentiu um arrepio ao ler seu próprio nome. Quem havia escrito aquilo? E por que estava tentando impedir que ela soubesse a verdade? Enquanto lia, o ar ao seu redor parecia ficar mais pesado, como se algo invisível estivesse se aproximando. A porta do sótão rangeu, fechando-se com um estrondo, e Helena sentiu a temperatura cair drasticamente. O medalhão em seu pescoço começou a aquecer, como se estivesse reagindo à presença de algo. Quem está aí? Gritou ela, sua voz ecoando pelo sótão vazio. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio. Mas Helena sabia que não estava sozinha. Com o diário em mãos e o medalhão brilhando em seu pescoço, ela jurou a si mesma que descobriria a verdade, mesmo que isso levasse diretamente para as sombras do guardião. A noite em Orlando estava carregada de tensão, mas nada parecia mais denso do que o ar no sótão da mansão Monroe. Helena permanecia no meio do aposento, com o diário em mãos e o medalhão ainda quente em seu pescoço. Cada fibra de seu ser dizia para fugir, mas ela não podia abandonar o que havia descoberto. Os eventos recentes tinham transformado o sótão em algo além de um simples cômodo. Ele era agora o epicentro de um mistério que envolvia sua família, Caleb e aquela presença intangível que parecia observar cada movimento seu. Helena sentou-se no chão frio, iluminada apenas por uma lanterna que trouxera consigo. O diário que encontrara era pequeno, mas cheio de anotações que se estendiam por décadas. As primeiras páginas pareciam pertencer a Matthew Monroe, mas conforme avançava, a caligrafia mudava, tornando-se mais familiar. A última entrada chamou sua atenção. O guardião nunca dorme. Não importa o quanto tentemos escondê-lo, ele sempre encontra uma forma de se revelar. Helena não deve saber. Isso a destruiria. A caligrafia era inconfundível. Era de sua mãe. Helena sentiu o ar faltar. Sua mãe nunca havia mencionado nada sobre o guardião ou sobre os segredos da família. Durante sua infância, a mansão fora apenas um lugar repleto de histórias, mas agora parecia que sua mãe estivera envolvida em algo muito mais profundo e perigoso. Determinada a entender o que estava acontecendo, Helena desceu do sótão e foi até o jardim. Caleb estava lá, sob a luz da lua, como se esperasse por ela. Você sabia que minha mãe estava envolvida nisso, não sabia? Perguntou ela, sem rodeios. Caleb hesitou por um momento, mas então respondeu com um tom grave. Sim, eu sabia. Ela tentou proteger você. Tudo o que ela fez foi para evitar que você fosse atraída por isso. Por que ninguém nunca me contou nada? Helena exigiu, sentindo a raiva crescer dentro dela. Porque há coisas que são mais seguras no silêncio, respondeu Caleb. Sua mãe sabia que, se você descobrisse, o guardião a encontraria. Helena o encarou, incrédula. Você fala como se ele fosse real. Isso não passa de uma lenda. Você acha mesmo que isso tudo é coincidência? O medalhão, o diário, os eventos estranhos. O guardião é real, Helena. Ele não é uma pessoa, mas uma força. Algo que foi trazido para esta casa e que nunca deveria ter sido despertado.
As palavras de Caleb a deixaram inquieta, mas ela se recusava a aceitar que o guardião era algo além de uma metáfora para os segredos da família. Se você sabe tanto, então me diga, o que há no sótão? Por que esse lugar é tão importante? Caleb desviou o olhar. Eu não posso responder a isso. Helena bufou, frustrada. Se você não vai me ajudar, eu vou descobrir sozinha. De volta ao sótão, Helena levou consigo o medalhão e o diário. As palavras, sob a luz da lua, ecoavam em sua mente. Posicionando-se sob a janela circular, ela ergueu o medalhão de maneira que os raios de luar passassem por ele. Imediatamente, um reflexo projetou-se na parede oposta. Era um padrão intrincado de linhas e formas que Helena reconheceu como um mapa. Aproximando-se, viu que o desenho indicava um ponto específico na mansão, o centro exato do sótão. Com determinação renovada, Helena começou a bater no chão no local indicado. Após alguns minutos, encontrou uma tábua solta. Sob ela, havia um espaço vazio com uma caixa de madeira intricadamente trabalhada. Dentro da caixa, havia uma chave antiga e um pergaminho enrolado. No pergaminho, uma mensagem estava escrita: "A porta para o guardião está trancada. Apenas o verdadeiro herdeiro pode decidir se ela deve permanecer assim." Helena segurou a chave com cuidado, como se carregasse algo extremamente perigoso. Quem era o verdadeiro herdeiro? Seria ela? Enquanto refletia, ouviu novamente o som de passos no sótão. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Contudo, dessa vez, o ar estava diferente, mais pesado, mais carregado. Então, a porta do sótão abriu-se lentamente, e Caleb entrou, com uma expressão sombria no rosto. "Você encontrou a chave, não é?" perguntou ele. Helena assentiu, apertando a chave em sua mão. "O que ela abre?" Caleb suspirou profundamente, como se soubesse que não poderia mais esconder a verdade. "Há uma porta secreta na mansão, um lugar que ninguém deveria abrir. Mas agora que você tem a chave, a escolha é sua. Onde está essa porta?" Helena exigiu. "No sótão, sob o quadro do seu bisavô", respondeu Caleb. Helena sentiu um arrepio. O quadro que parecia observá-la desde o início agora tinha um significado completamente novo. Determinada a descobrir o que estava escondido, Helena seguiu Caleb até o quadro. Com sua ajuda, eles o removeram, revelando uma porta oculta na parede. A fechadura antiga combinava perfeitamente com a chave que Helena segurava. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Caleb, sua voz carregada de preocupação. Helena hesitou, mas então respondeu com firmeza: "Não posso viver com essa dúvida." Com mãos trêmulas, ela inseriu a chave na fechadura e girou. Um som baixo e profundo ecoou pela mansão, como se algo antigo estivesse despertando. A porta se abriu lentamente, revelando um corredor escuro que parecia descer para as profundezas da mansão. Helena sentiu o coração acelerar, mas sabia que não havia como voltar atrás agora. Com Caleb ao seu lado, ela deu o primeiro passo para dentro do corredor, pronta para enfrentar o que quer que estivesse esperando por ela. A passagem secreta parecia se estender para sempre, mergulhada em uma escuridão que nem mesmo a luz da lanterna de Helena conseguia penetrar completamente. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som das respirações dela e de Caleb, que caminhava logo atrás. O chão era feito de pedras antigas, e as paredes estavam revestidas por marcas que pareciam runas ou símbolos antigos. Cada passo parecia ecoar como um grito abafado, como se o corredor inteiro estivesse vivo, absorvendo cada movimento. Helena apertava a chave na mão, sentindo-se dividida entre a coragem e o medo. O diário, o medalhão, e agora o corredor misterioso, tudo parecia conduzi-la para algo maior do que ela jamais imaginara. "Você já esteve aqui antes?" perguntou Helena a Caleb, sem olhar para trás. "Não, mas sabia que existia." Sua voz soava cautelosa. "Isso é mais antigo do que qualquer um de nós." Depois de caminhar por vários minutos, eles chegaram a uma porta de ferro, decorada com os mesmos símbolos que Helena havia visto nas paredes. No centro da porta, havia uma fechadura idêntica à da chave que ela segurava. Helena hesitou, sentindo o peso do momento. "O que você acha que está lá dentro?" perguntou ela, olhando para Caleb. "Só existe uma maneira de descobrir." Ele deu um passo para trás, indicando que a decisão era dela. Com uma respiração profunda, Helena colocou a chave na fechadura e girou. A porta abriu-se com um rangido pesado, revelando um aposento circular, iluminado por um brilho pálido que parecia emanar das paredes. No centro da sala havia um pedestal de pedra, e sobre ele, um artefato estranho, uma esfera de cristal, envolta em correntes de metal escuro.
O medalhão no pescoço de Helena começou a brilhar, como se fosse atraído pela esfera. Enquanto ela se aproximava, uma sensação estranha tomou conta do lugar. O ar parecia vibrar, e uma presença invisível começou a se manifestar. Uma voz ecoou, profunda e antiga, preenchendo o espaço. Quem ousa despertar o guardião? Helena congelou, seu coração disparado. A voz não vinha de uma direção específica, parecia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Eu sou Helena Monroe, herdeira desta casa. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Você busca a verdade ou deseja ser consumida por ela? Helena hesitou, mas então respondeu. Eu quero a verdade. A esfera brilhou intensamente, e a sala começou a tremer. A luz da esfera projetou imagens nas paredes. Helena viu vislumbres do passado, Matthew Monroe em sua juventude, segurando o medalhão e negociando com figuras sombrias. Ele parecia estar selando um pacto, sua expressão séria enquanto uma figura encapuzada entregava a esfera a ele. A cena mudou para momentos mais recentes. Sua mãe estava na sala do sótão, escondendo o diário e murmurando para si mesma. Helena nunca pode saber. Nunca. Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Sua mãe sabia sobre o guardião, sabia sobre os segredos da mansão e, mesmo assim, manteve tudo oculto para protegê-la. A última imagem foi a mais perturbadora. Helena viu a si mesma, entrando na mansão pela primeira vez após herdar a propriedade. A esfera parecia reagir à sua chegada, como se estivesse esperando por ela. A luz da esfera diminuiu, e a voz retornou. Você agora entende o peso da verdade. Mas saber não é suficiente. Deve escolher, libertar o guardião ou manter o segredo para sempre. Helena olhou para Caleb, buscando algum tipo de orientação, mas ele permaneceu em silêncio, seu rosto marcado pela preocupação. E se eu libertar o guardião, o que acontece? Perguntou Helena, tentando manter a calma. O ciclo será quebrado, mas o preço será alto. Helena fechou os olhos, tentando processar o que acabará de ouvir. Sua família havia carregado esse fardo por gerações. Se decidisse libertar o guardião, poderia acabar com os segredos, mas temia as consequências. Ela finalmente tomou sua decisão. Com mãos trêmulas, Helena tocou a esfera. No momento em que seus dedos a envolveram, um calor intenso tomou conta de seu corpo. A luz preencheu a sala, e um grito ensurdecedor ecoou, como se o guardião estivesse sendo arrancado de sua prisão. Quando tudo terminou, Helena caiu de joelhos, ofegante. A esfera havia desaparecido, e o medalhão em seu pescoço estava frio e sem brilho. Caleb aproximou-se, ajudando-a a levantar. Você fez sua escolha. Sua voz estava baixa, quase reverente. O que acontece agora? Perguntou Helena, olhando para a sala vazia. O guardião se foi, mas o impacto disso ainda está por vir. De volta à superfície, Helena sentiu a mansão diferente. Era como se um peso tivesse sido retirado, mas algo novo pairava no ar, uma incerteza, uma nova história esperando para ser escrita. Enquanto observava o jardim sob a luz da lua, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Após a libertação do guardião, a mansão Monroe parecia respirar novamente. As sombras que antes pareciam vigiar Helena desapareceram, mas em seu lugar, uma sensação estranha de vazio tomou conta. A atmosfera estava diferente, e até mesmo o jardim, onde Caleb trabalhava silenciosamente, parecia menos vibrante. Helena não conseguia afastar a sensação de que algo tinha sido perdido, ou talvez despertado. No dia seguinte, Helena encontrou Caleb no jardim, ocupado podando as roseiras. Ele parecia mais calado do que o habitual, o que a preocupou. Caleb, o que acontece agora? Perguntou ela, cruzando os braços enquanto observava. Ele fez uma pausa antes de responder, suas mãos ainda segurando a tesoura de jardinagem. Depende de como você encara o que fez. Libertar o guardião pode ter quebrado o ciclo de segredos, mas também pode ter iniciado algo novo. Algo novo? Ela arqueou as sobrancelhas, intrigada. Há forças no mundo que não podem ser simplesmente libertadas sem consequências. Helena. Helena mordeu o lábio, ponderando as palavras dele. Desde o momento em que decidiu libertar o guardião, sabia que estava assumindo um risco, mas as palavras de Caleb fizeram o peso dessa decisão parecer ainda maior. Naquela mesma tarde, um carro preto estacionou na entrada da mansão. 2 homens de terno desceram, suas expressões sérias e calculadas. Helena Monroe? Perguntou um deles, aproximando-se da porta principal. Helena assentiu, tentando esconder sua apreensão. Sim, sou eu.
Somos representantes da Fundação Histórica de Orlando. Recebemos informações sobre uma descoberta feita na propriedade Monroe. Precisamos discutir isso com você. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que a fundação estava interessada na mansão há anos, mas nunca haviam sido tão diretos. Não estou entendendo. Que tipo de descoberta? Perguntou, tentando soar casual. O homem mais baixo tirou um tablet da pasta e mostrou imagens de drones que haviam capturado a luz intensa emanando do sótão na noite anterior. Isso. Algo está acontecendo nesta propriedade, e precisamos investigar. Helena sentiu o coração disparar. Não sei do que vocês estão falando. Isso pode ser apenas um reflexo de luz ou algo do tipo. Reflexo de luz? O homem mais alto deu um sorriso cético. Isso parece mais com um fenômeno energético. Caleb, que havia se aproximado silenciosamente, interveio. A propriedade é particular. Senhores, sugiro que saiam antes que precisemos chamar a polícia. Os homens se entreolharam, hesitaram por um momento, mas acabaram se retirando. Helena olhou para Caleb, agradecida, mas ainda preocupada. Isso vai ser um problema, não vai? Perguntou ela. Com certeza, respondeu Caleb. Naquela noite, Helena teve o primeiro pesadelo desde que libertara o guardião. Ela estava em um campo aberto, cercada por árvores que pareciam vivas, suas raízes se movendo como serpentes. No centro do campo, a esfera de cristal flutuava, irradiando uma luz escura e pulsante. Uma voz familiar ecoou. O preço ainda não foi pago. Helena acordou ofegante, com o suor escorrendo pela testa. Olhou ao redor e viu que o medalhão, que deveria estar inerte, brilhava fracamente em sua mesa de cabeceira. Pela manhã, Caleb notou sua aparência abatida e perguntou o que havia acontecido. Eu tive um pesadelo. Helena contou a ele sobre o campo, a esfera e a voz. Caleb ficou pensativo, coçando o queixo. O guardião pode estar livre, mas isso não significa que sua influência desapareceu completamente. Você pode ter quebrado o ciclo, mas parece que algo ainda liga a ele. Como posso me livrar disso? Helena perguntou, desesperada. Talvez você não possa. Caleb a encarou com seriedade. Talvez o guardião seja parte de você agora. Determinada a entender o que estava acontecendo, Helena voltou ao sótão. Ela examinou cada canto, procurando qualquer pista que pudesse ajudar. Foi então que encontrou um segundo compartimento oculto, menor do que o anterior, mas igualmente intrincado. Dentro dele havia uma carta, selada com cera vermelha. O selo trazia o mesmo símbolo do medalhão. Abrindo a carta com cuidado, Helena leu as palavras escritas à mão. O guardião não é apenas um segredo, é uma escolha. Ele será tanto seu maior aliado quanto seu maior inimigo. Use sua sabedoria. Helena, o autor não estava identificado, mas a caligrafia parecia pertencer a seu bisavô, Matthew Monroe. Helena fechou os olhos, sentindo o peso de tudo o que descobrira. Maior aliado ou maior inimigo? Murmurou para si mesma. Caleb apareceu na porta do sótão, observando-a com um olhar preocupado. Encontrou algo. Uma carta. Mas ainda não sei o que significa. Talvez seja hora de buscar ajuda fora desta casa. Helena, você não precisa carregar isso sozinha. Helena olhou para Caleb, sentindo uma pontada de gratidão. Pela primeira vez, considerou que talvez ele tivesse razão. Mas, ao mesmo tempo, sabia que nem todos poderiam entender os segredos que a mansão guardava. Os dias que se seguiram ao sonho e à descoberta da carta foram tensos. Helena estava em constante vigilância, não apenas contra forças invisíveis, mas também contra os curiosos que pareciam rondar a mansão. Os homens da Fundação Histórica voltaram, agora acompanhados por jornalistas que questionavam Helena sobre fenômenos inexplicáveis. Helena percebeu que estava sendo pressionada por todos os lados. A mansão, antes um refúgio, agora parecia uma prisão. Mesmo Caleb, sempre confiável, parecia mais preocupado do que de costume. Precisamos de ajuda, disse Caleb, certo dia, enquanto trabalhava no jardim. Ajuda? Quem poderia nos ajudar com algo assim? Respondeu Helena, exasperada. Conheço alguém. Um especialista. Ele pode parecer excêntrico, mas já lidou com situações parecidas. Helena hesitou. Não queria expor ainda mais os segredos da mansão, mas a pressão estava se tornando insuportável. Certo, chame-o, disse, finalmente. 2 dias depois, um carro antigo parou em frente à mansão. Dele desceu um homem de meia idade, de aparência desleixada, mas com olhos penetrantes.
Ele carregava uma maleta cheia de equipamentos estranhos e um bloco de anotações. Dr. Miles Carter, ao seu dispor, disse ele, apertando a mão de Helena com um sorriso confiante. Você é um cientista? Perguntou ela, analisando. Algo assim. Vamos dizer que sou um estudioso de fenômenos além do compreensível. E Caleb me falou sobre o que está acontecendo aqui. Miles começou sua investigação imediatamente, explorando cada canto da mansão. Ele usava dispositivos que emitiam bips e luzes, murmurando para si mesmo enquanto fazia anotações. Esta mansão é única, disse ele, durante uma pausa. A energia aqui é antiga e poderosa. Algo está ancorado a este lugar, e parece estar diretamente ligado a você, Helena. O guardião, disse ela, mais para si mesma. Miles parou, intrigado. Guardião? Me fale mais sobre isso. Helena explicou tudo: o diário, o medalhão, a esfera, e o momento em que decidiu libertá-lo. Miles ouviu atentamente, seu rosto grave. Libertar algo assim nunca é simples. Esses pactos geralmente envolvem consequências que se desenrolam lentamente. Precisamos entender o que você libertou e como isso pode ser controlado. Enquanto Miles trabalhava dentro da mansão, Helena e Caleb conversavam no jardim. O sol estava se pondo, e as sombras das árvores projetavam formas alongadas pelo gramado. Você confia nele? Perguntou Helena, observando Miles pela janela. Confio o suficiente. Ele é o melhor no que faz, mesmo que seja um pouco excêntrico, respondeu Caleb. E você? Por que se importa tanto com tudo isso? Helena perguntou, olhando para Caleb de forma direta. Caleb hesitou, desviando o olhar por um momento. Porque você não merece carregar isso sozinha. Helena sentiu seu coração acelerar com a resposta, mas antes que pudesse dizer algo, um grito de Miles ecoou da mansão. Helena e Caleb correram para dentro e encontraram Miles no sótão, ajoelhado ao lado de uma parede onde antes parecia não haver nada. Ele havia descoberto um segundo compartimento oculto. Dentro havia outro artefato, um pequeno espelho com uma moldura ornamentada, coberta pelos mesmos símbolos que Helena já havia visto antes. Isso é uma chave, de certo modo, disse Miles, examinando o espelho. Chave para o quê? Perguntou Helena, sentindo um nó no estômago. Para o próximo passo. Miles parecia fascinado. Este espelho provavelmente mostra algo que você precisa ver. Helena hesitou antes de pegar o espelho. Quando olhou para o reflexo, viu algo que a fez soltar um suspiro de surpresa. Uma versão mais jovem de sua mãe, segurando o medalhão e murmurando palavras em um idioma que Helena não reconhecia. A visão mudou rapidamente, mostrando Helena quando criança, brincando no jardim enquanto sua mãe observava de longe, com o medalhão escondido sob a blusa. Finalmente, a imagem se fixou no presente. Helena no sótão, segurando o espelho, mas ao fundo, uma figura indistinta a observava. Ela largou o espelho, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Isso confirma minha suspeita, disse Miles. O guardião não está totalmente livre. Parte dele ainda está ancorada aqui, e ele está de olho em você. Helena sentiu o peso das palavras de Miles. Ela sabia que não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. A libertação do guardião era apenas o começo, e ela precisava descobrir como lidar com as consequências. O que podemos fazer? Perguntou ela, sua voz firme apesar do medo. Precisamos confrontá-lo. Só assim saberemos suas verdadeiras intenções, disse Miles. Caleb olhou para Helena, sua expressão cheia de preocupação. Você não precisa fazer isso sozinha, Helena. Ela assentiu, sentindo uma mistura de medo e determinação. Vamos fazer isso juntos. A noite caía sobre a mansão enquanto eles se preparavam para o confronto que poderia mudar tudo. A noite em que Helena, Caleb e Miles decidiram confrontar o guardião parecia envolta em um silêncio sobrenatural. A mansão, normalmente ruidosa com sons do vento e folhas se movendo, estava imóvel, como se aguardasse o inevitável. No sótão, Miles preparava um círculo no chão, desenhado com giz e cercado por velas. Cada vela representava um elemento: terra, água, fogo e ar. No centro, ele colocou o medalhão e o espelho, dizendo que ambos seriam necessários para convocar a presença do guardião. Este ritual não é para expulsar ou destruir o guardião, explicou Miles, enquanto acendia a última vela. É para entender suas intenções e negociar. Ele está profundamente conectado a você, Helena. Qualquer coisa além disso seria perigoso. Helena respirou fundo, segurando a mão de Caleb por um momento antes de soltá-la. Estou pronta. Miles começou a entoar palavras em um idioma antigo,
o som ecoando pelo sótão de forma quase hipnótica. O ar ficou pesado, e as chamas das velas começaram a dançar de forma errática. O medalhão começou a brilhar, seguido pelo espelho, que projetou uma luz intensa no teto do sótão. Lentamente, uma figura começou a tomar forma, alta, envolta em uma capa escura, com olhos brilhantes que pareciam atravessar Helena. Era o guardião. Você ousa me chamar novamente, mortal? Sua voz era profunda e reverberante, preenchendo todo o espaço. Helena engoliu em seco, mas se manteve firme. Eu não entendi totalmente o que fiz ao libertá-lo, mas agora quero respostas. Por que você ainda está aqui? O guardião deu um passo à frente, estudando-a com interesse. Você quebrou o ciclo, Helena, mas ao fazer isso, criou um novo. Eu sou parte desta mansão. Assim como você é, nossa conexão não pode ser desfeita. E o que isso significa para mim? Para minha vida? Perguntou ela, com a voz trêmula. Significa que suas escolhas me fortalecem ou me enfraquecem. Eu sou a soma das decisões de sua linhagem, dos segredos que eles guardaram e dos pactos que fizeram. Helena olhou para Caleb e Miles, procurando algum apoio. Miles fez um sinal para ela continuar. Então, o que você quer de mim? Perguntou ela, voltando sua atenção para o guardião. Quero equilíbrio. Os segredos não devem ser destruídos, mas compreendidos. E você, Helena Monroe, é a chave para isso. Miles interrompeu, segurando o espelho em sua mão. Guardião, você não pode continuar manipulando gerações desta família sem um propósito claro. Helena precisa saber de tudo. O guardião virou seu olhar para Miles, parecendo quase divertido. Você, um estudioso mortal, ousa questionar minhas intenções? Muito bem. Mostrarei a verdade. O espelho brilhou novamente, desta vez projetando imagens no ar. Helena viu cenas de seu bisavô, Matthew Monroe, segurando o medalhão e fazendo um juramento diante do guardião. Ele prometeu proteger os segredos da mansão em troca de riqueza e prosperidade para sua família. Mas as imagens mudaram, mostrando o custo desse pacto: isolamento, tragédias pessoais e o fardo de carregar um segredo que corroía a alma de cada geração. O pacto foi feito para preservar este lugar, explicou o guardião, mas também para testar a força de caráter de sua família. Aqueles que buscaram poder sem entendimento caíram. Mas você, Helena, tem uma escolha diferente a fazer. O silêncio caiu sobre o sótão enquanto Helena processava as revelações. Ela finalmente entendeu que o guardião não era apenas uma ameaça, mas também um reflexo das decisões de sua linhagem. O que acontece se eu escolher manter o equilíbrio? Perguntou ela. Você se tornará minha guardiã. Não uma prisioneira, mas uma parceira. Juntos, protegeremos os segredos desta mansão e evitaremos que sua força caia nas mãos erradas. Caleb deu um passo à frente, sua voz firme. E se ela recusar? O guardião olhou para Caleb com algo que quase parecia respeito. Então eu desaparecerei. Mas a mansão perderá sua essência, e Helena perderá a conexão com sua história. Helena olhou para Caleb e Miles, sentindo o peso da decisão. Se eu aceitar, isso significa abrir mão de minha vida? Não. Significa encontrar propósito, respondeu o guardião. Helena fechou os olhos, pensando em tudo que aprenderá, em todas as escolhas que a levaram até aquele momento. Eu aceito, disse ela, finalmente, sua voz firme. O guardião inclinou a cabeça em sinal de aprovação. Então o equilíbrio será mantido. As velas se apagaram, e o guardião desapareceu, deixando apenas o medalhão e o espelho no círculo. Miles sorriu, aliviado, enquanto Caleb se aproximava de Helena, segurando suas mãos. Você fez a escolha certa, disse Caleb. Espero que sim, respondeu ela, com um pequeno sorriso. Mas no fundo, ela sabia que sua jornada com o guardião estava apenas começando. A aurora tingiu a mansão Monroe com tons dourados, como se o próprio céu reconhecesse o término de uma noite monumental. Helena sentiu a mudança no ar. A mansão estava diferente, como se respirasse aliviada, livre de um peso invisível. Na cozinha, o cheiro de café recém-feito trouxe uma sensação de normalidade. Miles estava sentado à mesa, revisando suas anotações, enquanto Caleb olhava pela janela, aparentemente perdido em pensamentos. Então, o guardião está em paz? Perguntou Caleb, quebrando o silêncio. Miles ajustou os óculos e assentiu. Ele não está em paz, exatamente, mas está em equilíbrio, o que é mais importante. Helena entrou na cozinha, parecendo mais confiante do que nunca. O que acontece agora? Ela perguntou, olhando para os dois.
Miles fechou seu caderno e suspirou. Agora você é a guardiã, Helena. Cabe a você decidir como usar esse papel. A mansão e seus segredos estão sob sua proteção. Helena sentiu o peso da responsabilidade, mas também algo novo, um senso de propósito. Não quero que essa mansão seja apenas um símbolo de mistério e tragédia. Quero que ela seja um lugar de história, aprendizado e crescimento. Nos meses seguintes, Helena começou um ambicioso projeto de restauração e abertura da mansão ao público. Usando a riqueza herdada de sua família, ela contratou especialistas para documentar a história da mansão e organizar tours que destacassem sua arquitetura, artefatos e importância histórica. O guardião, embora invisível para a maioria, ainda estava presente. Helena podia senti-lo nos momentos tranquilos, como uma força silenciosa que guiava suas decisões. Você transformou este lugar, disse Caleb, certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelo jardim renovado. Ainda há muito a fazer, mas sinto que estou no caminho certo, respondeu ela, olhando para as flores que agora floresciam em abundância. Caleb sorriu, mas havia algo mais em seu olhar. Você sabe que eu ficarei aqui, não importa o que aconteça. Helena sentiu seu coração aquecer. Eu sei, Caleb. E sou grata por isso. Durante uma das restaurações, os trabalhadores encontraram outro compartimento escondido no sótão. Dentro, havia uma caixa contendo cartas escritas por gerações da família Monroe, todas endereçadas ao guardião. Helena passou noites lendo as cartas, descobrindo as esperanças, medos e arrependimentos de seus antepassados. Cada uma oferecia uma nova camada de entendimento sobre o papel que ela agora assumia. Uma carta, em particular, chamou sua atenção. Escrita por sua mãe, a carta falava sobre Helena. Se minha filha ler isso, significa que ela também encontrou o guardião. Espero que ela seja mais corajosa do que eu fui, mais sábia do que eu pude ser. Helena, você sempre foi a luz desta família. Confio que encontrará o equilíbrio que eu nunca consegui. Helena segurou a carta contra o peito, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão. O jardim da mansão tornou-se um símbolo de renovação. Com a ajuda de Caleb, Helena plantou novas árvores e flores, criando um espaço onde visitantes podiam caminhar e refletir. O guardião também parecia aprovar. Sempre que Helena passava pelo jardim, o medalhão em seu pescoço brilhava levemente, como se ele estivesse observando. Este lugar tem algo mágico agora, disse Caleb, observando um grupo de crianças correndo pelo jardim durante uma visita guiada. Sempre teve. Só precisava ser revelado, respondeu Helena, sorrindo. A mansão Monroe tornou-se um marco em Orlando, atraindo pessoas de todo o mundo. Helena se tornou conhecida não apenas como herdeira da propriedade, mas como uma contadora de histórias, uma guardiã de segredos que inspiravam e educavam. À noite, quando a mansão ficava em silêncio, Helena sentava-se no sótão, sentindo a presença do guardião. Fiz a escolha certa? Ela perguntava, às vezes em voz alta. E embora o guardião nunca respondesse diretamente, o brilho do medalhão e a paz que ela sentia eram respostas suficientes. Helena sabia que o legado da mansão não era apenas sobre os segredos que guardava, mas sobre as histórias que compartilhava. E, com isso, ela encontrou sua verdadeira missão: transformar o passado em uma ponte para o futuro. Fim.